Touro, seja muito bem-vindo à sua leitura para maio de 2026. É uma leitura mensal, mas também é uma leitura geral, não força nada aí para você, ok? Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Touro, eu quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar deixando o seu like, o seu hype, é muito importante para você me ajudar a continuar crescendo aqui o nosso canal, crescendo a nossa família, para que essa leitura ela possa também chegar a mais pessoas. E eu quero lembrar você, Touro, que aqui abaixo na descrição você encontra as informações sobre nossos serviços e produtos. Eu sempre estou e estarei indicando para você o nosso guia de banhos energéticos, ok? Para que você tenha autonomia ao cuidar da sua própria energia. Aqui também você encontra as informações sobre nossos cursos, nossas formações, para você que tem o chamado em se tornar tarólogo, cartomante. É a maneira que temos aí para contribuir com você e com a sua missão, certo? Vamos lá então, Touro, abrir a sua leitura de hoje com o Tarô dos Anjos Guardiões. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Touro no mês de maio, que eles precisam saber aqui, Touro, maio. A Torre, 9 de ouros, 2 de fogo e 8 de copas. Fundo de deck, Rei de ouros, tá? Interessante, Touro, porque essa torre, ela caiu na mesa invertida, tá? Então aqui, o que que acontece? Tem uma energia, né, de uma torre que poderia acontecer, mas não vai acontecer no mês de maio. Por quê? Aqui você tomou alguma decisão antecipada, tá? Esse 8 de copas aqui, ele finalizando a sua leitura, ele mostra que você ouviu algum sinal que a espiritualidade ela deu para você em meses anteriores e agora no mês de maio aqui o pior não vai acontecer, né? O pior é que no sentido dessa torre seria o quê? Algo desmoronar, né? Que simbolicamente falando, principalmente aqui, um trabalho, um relacionamento, né, uma parceria, uma sociedade, a torre ela passar aqui e levar, né, libertar você de algo que estava aprisionando você. Só que parece que aqui em algum momento você já havia recebido da espiritualidade alguma orientação e você acatou essa orientação aqui. Parece que você derrubou essa torre antes que ela pudesse acontecer. E se você não derrubou torre nenhuma, Touro, aqui você vai derrubá-la em maio, antes que ela aconteça. Aqui fala muito das 2 últimas semanas do mês, tá? Então pode ser que nas 2 primeiras semanas, né, você receba aí avisos do espiritual que algo precisa se romper, né? Que algo está aqui estagnando você, bloqueando você, que uma mudança precisa acontecer, que você precisa se tocar de algo na tua vida que não dá mais para ser, que você precisa pegar as suas coisas e se retirar de algum lugar. A torre, pessoal, antes dela passar na vida de qualquer pessoa, ela vai mandar sinais, tá? Não é à toa, né, que antes da torre cair, o que que tem? O raio. Então o raio, ele já é o primeiro sinal. E geralmente os sinais da torre, eles são assim, sinais bem visíveis, tá? Não é aquela coisa assim completamente sutil que você duvida ou que você se questiona, será que é isso mesmo? Né? Será que é coisa da minha cabeça? Não. Aqui é algo bem direto do espiritual para você. Então aqui se é algo que não é mais para você permanecer, essa questão ela já pode estar apresentando uma certa toxicidade na tua vida. Se é uma pessoa, a pessoa já está tratando mal, você já descobriu coisas, né, em relação a essa pessoa, já está na hora de você pegar suas coisas aqui e você se retirar. E eu vejo que você vai fazer isso, tá? Então essa torre invertida na sua leitura, ela não vem aqui pela mão do espiritual. Por quê? Ou você já causou ela, aqui pode falar aí, pode falar do mês de janeiro para alguns aqui de vocês, outros aqui pode falar do mês de abril, tá? Então significa que no mês de abril alguns aqui tomaram a atitude, né, de sair de dentro dessa torre antes que ela caísse. Por quê? Agora em maio você está seguro. 9 de ouros aqui. Não tem uma espécie de perda, não tem aqui você passando por grandiosos problemas, porque parece que essa torre que ela já aconteceu e você mesmo causou ela. Ou melhor, né, você saiu dela antes dela cair. Porque nesse deck aqui a torre, ela é um pouco diferente, né? Ela mostra, olha, que tem um tempo ainda para a torre cair. E aí vem ali, a espiritualidade retira essa pessoa. Então significa que você, em algum momento aqui, permitiu-se ser guiado pela espiritualidade. Olha, 2 vezes, né? A espiritualidade, ela guiando você aqui, ó. Tanto na torre, quanto
no 8 de copas também. E você não resistente. Você seguindo, você indo junto com a espiritualidade no caminho que ela deu para você. Mesmo que algumas dúvidas podem ter aparecido. Alguns é que você pode ter ouvido uma pessoa, essa pessoa ela pode ter sido usada pela espiritualidade para avisar para você que uma torre iria acontecer, mas você poderia impedi-la antes que ela acontecesse. Você tinha, tempo, né? Tá vendo ali a ampulheta, né? Se eu não me engano o nome desse objeto aqui, contando o tempo estava quase acabando, porque chegou maio, né? Que é o período que essa torre ela iria acontecer. Agora, né, Touro, tem aqui também outro lado da leitura, que eu vou falar que pode ser para alguém, né, que eles estão pedindo para considerar essa outra parte, pode ter alguém aqui que é dono da leitura, é dono, na verdade, da parte da leitura que eu vou falar aqui. Se você não seguiu, né, os sinais ou não vai seguir pelo seu livre-arbítrio aí, pode ser que em maio a torre aconteça, tá? E aqui existe alguma perda, para alguns pode haver uma perda financeira, ou até a perda de algo material. E o 9 de ouros também, ele fala o quê? Da sua paz sendo afetada de alguma forma. Por quê? Porque você não ouviu aqui o que, né? Você não ouviu, não. Você não fez o que você poderia fazer para que essa perda não acontecesse. Só que aqui mesmo, tá? Que aconteça essa torre para você, existe o amparo da espiritualidade. Esse deck aqui ele é bem diferente também, o 8 de copas, né? Por quê? Geralmente o 8 de copas eu estou indo buscar algo melhor, mas às vezes nem eu sei que algo melhor é esse, mas eu entendo que tem a necessidade de ficar para trás o que eu já tenho. Então eu vou, sem paradeiro às vezes, buscar a 9ª copa, né? Aqui não, aqui você está indo guiado pelo espiritual. Então aqui se a torre acontecer na tua vida, não se descabele, não se desespere, tem guiança espiritual para você, apesar, tá, de poder haver alguma espécie de perda também. Porque a torre, né, quando ela chega, realmente ela pode trazer aí essa energia, tá? Principalmente para quem não ouviu o sinal antes. Ou melhor, né, aqui não tem muito uma questão, Touro, de você não ter ouvido, tá? Porque quando eu falo isso, a espiritualidade ela fala, Leonardo, não é isso, né? Aqui eles falam aqui, não é que não ouviu, não fez o que foi aconselhado fazer. E tudo bem, né? Porque você tem aí o seu livre-arbítrio, você não é obrigado a nada. Só que a não tomada de uma atitude já é tomada de uma atitude, porque você escolhe não tomar nenhuma atitude, então você fez uma escolha, né? E aqui para alguns isso pode ter a ver com uma parceria aí na tua vida. Um relacionamento, uma amizade, um trabalho. As cartas até se agitaram, né? Tá vendo? Eu acabei de falar, o 9 de copas ele veio aqui. Então é que você, torre aconteça ou não, para 99% de vocês que estão aqui, a torre não acontece, tá? Porque você já causou, ou melhor, você saiu dela antes que ela caísse. Você ouviu os avisos aqui. Alguns aqui você fez alguma mudança, que o espiritual orientou você a fazer e pronto, você cancelou essa torre de acontecer na tua vida pela mão do espiritual aí. Muita gente fala, pessoal, que a torre ela não pode ser evitada, só que ela pode sim, tá? Porque eu tenho experiência, principalmente em leitura particular, com este arcano aqui. Quando o espiritual ele chega e ele fala, olha fulano, tem uma torre que vai acontecer na tua vida, nós estamos mandando para você tal e tal sinal. Você pode evitar que essa torre aconteça. Essa torre, ela não cai do nada. Você entendeu? Por isso que existe a possibilidade de você evitá-la. Eu, Leonardo, chamo de torre condicionada. Condicionada a quem? Ao livre-arbítrio do consulente. Então não tem essa ideia, né, de que a torre ela vai acontecer e nada você pode fazer. Nada você pode fazer se você não tenha ouvido, se você não tenha, caso você não tenha, na verdade, colocado em prática os avisos aí que você recebeu. Ou assim, você estava no mundo completamente da lua e você não percebeu os avisos, né? Você não viu, você não ouviu, coisa que é muito difícil de acontecer, né? Porque se bate um raio na janela da tua casa, eu acho muito difícil você não ver, né? E não ouvir esse raio aí ter batido. E claro que aqui é simbólico, né? A questão do raio, mas é para você entender. Acho muito difícil você não ver uma rachadura na parede da tua casa, né? Então aqui a torre pode sim ser evitada. Roda da fortuna. Tem coisa, pessoal, que não dá pra gente evitar, né? Mas tem coisa que dá.
E geralmente as coisas que não dá pra gente evitar é porque elas já chegaram em um patamar que é inevitável, né? O que que era essa torre aqui, por favor, que ia acontecer? Ó, Cavaleiro de Fogo, você agiu, né? 6 de copas. Aqui eles não estão falando, Touro, o que era, tá, o que seria, né, essa torre, mas está falando que você agiu sem demora. Tá vendo aqui o Cavaleiro de Fogo, né? Ele vem com o cavalo no peito, no coração, ele está correndo. Aqui você agiu sem demora mediante algum direcionamento que você recebeu aí do espiritual, evitando que uma torre acontecesse. O que vai agora acontecer é a roda da fortuna, porque aqui a mudança você fez, né? Então agora as coisas começam também a se organizar na matéria para você. E pra quem tá, aqui é interessante que eles estão falando uma coisa, pra você que é do segundo grupo da pessoa, né, que vai ouvir aí os sinais, mas não vai querer fazer nada, vai deixar o divino agir, depois não adianta você correr, tá? Tem essa mensagem aqui pra você. Não adianta você se desesperar, não adianta você pedir aqui a espiritualidade pra fazer alguma coisa, porque não vai ter como, tá? Já estão deixando bem claro aí pra você. O que é o 8 de copas aqui? Para onde eles estão indo, por favor? 7 de copas. Tá vendo? Você escolheu. Ou aqui você escolheu seguir o que o espiritual já havia falado para você, ou você aqui que vai acontecer a torre, você está se permitindo ser guiado pelo espiritual para algum caminho que talvez nem você sabe muito bem aonde ele vai levar você. Aqui algo pode ser concluído ou você chegar até algum lugar, seja ele simbólico ou literal, só no mês de agosto, tá? Aqui para você que a torre vai cair, você vai só perceber, né, que de fato, ou melhor, você vai conseguir se reerguer, e se você teve alguma perda, até mesmo recuperá-la de alguma forma, só em agosto, tá? Segundo semestre aqui. Pagem de espadas. Exatamente, o espiritual aqui falando muito com você, né? Se comunicando muito com você. E você, ó, ouvindo, permitindo ser guiado aí. Então fique atento, tá? Ao mês de maio aí, porque para alguns aqui, se você não prestar atenção, de fato a torre ela chega aí. Aqui fala muito do dia 7, 8, 9, em relação à questão dos sinais, tá? O acontecimento aqui pode se dar aí a partir do dia 16 de maio, né? Vamos aqui, Touro, ver o que mais com o Vintage Tarot. O que mais para Touro, por favor? As de Copas. Olha, para você, Touro, que, né, fez aí o que tinha que fazer ou vai fazer, você vai ficar em paz, tá? É um mês de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? De nenhum acontecimento aqui grandioso nesse contexto, né? Até de coisas mais negativas, vamos dizer assim, ou mais difíceis, né? De você lidar. Ó, exatamente. Cavaleiro de Ouros, né? É um mês assim mais parado, é um mês onde você pode talvez perceber que tá passando um pouco devagar para você. Ou aqui você tá bem assim na sua rotina, né? Tá vendo essa senhora, ela é tranquila, né? Ali no jardim da casa dela tomando chá, apreciando ali as flores, né? A plantação. É exatamente assim que você fica o mês. A justiça. Por quê? Porque você está recebendo de volta a consequência de uma atitude que você tomou. E para você que deixou de tomar, aqui é o quê? Preocupação, né? Ou melhor, para você que ou você deixou de tomar, ou aqui você vai deixar de tomar, né, vamos dizer assim, aqui você pode ter aí, né, falta de paz, porque aí você vai inverter tudo que eu falei aqui para o lado contrário. Ou seja, falta de paz, falta de tranquilidade, porque a torre caiu, você vai ter que lidar, né, com os escromos ali daquela torre. Pode ser que novas oportunidades aqui demorem para chegar para você. E aí, aqui é a mesma coisa. Com consequência da atitude que você tomou ou deixou de tomar. Porque até não tomar uma atitude é uma atitude que já foi tomada. Então aqui você recebe o que você fazia aí, tá? Rainha de Copas. Ó, 10 de fogo. E aí?
a auto-sacerdotisa. Aqui eles estão pedindo, Touro, aconselhando, né, na verdade, você, que você não pegue muita coisa, ó, exatamente o diabo aqui no fundo, né, que você não pegue muita coisa para fazer agora no mês de maio, se você tiver, né, esse controle aí sobre as energias, né, da tua própria vida, responsabilidades, compromissos aqui que você tem, porque aqui é como se o espiritual, ele está guiando você para novos caminhos, principalmente para você que evitou a torre, só que parece que se você se comprometer com algo assim que demanda muito de ti, você vai ter um pouco de dificuldade aqui de conseguir ouvir o espiritual. Porque aqui tá pedindo silêncio, tempo. Tá? Você ficar realmente, às vezes, à toa no mês de maio aí. Tirando aí 5, 10, 15, 20, meia hora, uma hora, o que for possível, dentro da tua realidade para ouvir o espiritual. Porque eles estão guiando você para um caminho aqui. E o mesmo também é para você, tá? Que essa torre aqui talvez aconteça aí dependendo da atitude que você tomar. Não esteja muito ocupado, é isso que eles estão falando aqui. Cuide de você, tire um tempo para você, porque queremos falar com você, queremos se comunicar com você, mas você só vai nos ouvir no silêncio. Aqui é a sutileza, tá? Que não é o seu nome passando lá na televisão, né? E falando, olha, Touro, é com você aqui que estamos falando, né? Não é, né? Então, é bom você, é aconselhável, na verdade, você tirar aqui tempos para você, assim como essa moça aqui está fazendo, né? Sentar aqui no quintal da sua casa, na varanda, não tem varanda, não tem quintal, senta na sala, no quarto, no banheiro, seja onde for, né? Permita o espiritual aqui falar com você. 3 de espadas, que aí, né, para quem não vai acontecer aqui, você evitou uma decepção. E para quem vai acontecer, tem uma decepção aqui para você lidar com ela agora em maio, tá? Só que eu sinto aqui, Touro, o quê, né? O 3 de espadas aqui, ele é uma autodecepção. Porque quando essa torre acontecer, você vai olhar e você vai ver que talvez teria sido melhor você ter feito alguma coisa. Você ter ouvido o que o espiritual falou. Aqui é como se fosse um arrependimento para quem a torre vai acontecer. Agora, para quem não, né, não tem aqui o arrependimento, como eles haviam falado, né? Olha, então é isso, Touro. Vamos saber o que o universo tem para falar para você. Você está começando a expandir a sua consciência, a pensar de forma diferente. Você está se movendo de uma nova maneira. Não consegue explicar, mas sabe que está se alinhando com o seu tempo divino. O universo inteiro está trabalhando ao seu favor. Continue a jornada com amor e gratidão. Aqui exatamente, né? Principalmente para quem evitou aí a torre. Porque se você evitou a torre, você teve consciência de saber que era o melhor a fazer. Você teve percepção, você teve um outro olhar, né, sobre essa possibilidade que poderia acontecer. E para você que vai acontecer, você vai ter a oportunidade de ter agora mais consciência, ok? Então é isso, Touro, que eu tenho para você. Que você tenha um mês abençoado. Gratidão pela sua presença e namastê.